Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Querido, abra por favor a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Vamos considerar os 3 primeiros versos deste capítulo. Antes de nós lermos o texto, farei uma breve introdução. No início da minha juventude, houve um tempo, quando eu tinha por volta de 14 anos, em que vivi uma mudança brusca de atitude. Eu decidi que queria ser uma mistura de skatista com roqueiro. Uma figura meio dark. Mas o mais engraçado é que eu nunca aprendi a andar de skate, muito menos gostava de rock. Na verdade, minha personalidade se manifestava apenas na utilização de roupas estranhas e um mau humor um tanto constante. Eu achava que demonstrar alegria, contentamento, estava fora de moda. Eu era tão chato, não que eu não seja mais um pouco ainda, né? Mas naquela época eu era mais. Eu era tão chato que por uns 2 anos seguidos eu passei tanto o Natal quanto o Ano Novo todo vestido de preto, parecia a morte, só para perturbar a vida dos outros. Graças a Deus isso passou. Mas estes acontecimentos ilustram uma realidade sobre o ser humano. Nosso comportamento reflete o que temos em nosso coração. E é no coração do homem que a Bíblia diz que a salvação de Cristo é comunicada a nós. O profeta Ezequiel ilustra esse evento como um momento em que Deus tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. É pela obra do Espírito Santo que esse novo coração do crente de carne é capaz de compreender a sua necessidade de Jesus Cristo e responder positivamente ao Evangelho. Dizer, sim, eu creio no Senhor Jesus. Com isso, aprendemos que o coração do crente é diferente, transformado, regenerado. Mas essa mudança não é apenas para nos mover a dizer, sim, eu creio em Cristo Jesus, mas principalmente para mudar todo o nosso modo de viver. Diante dessas verdades, vamos tentar responder a seguinte pergunta. Eu sou convertido, eu sou cristão, e agora? E essa pergunta não é apenas para novos convertidos, mas para todos aqueles que um dia tiveram o coração transformado e responderam positivamente ao Evangelho de Cristo Jesus. Para responder essa pergunta, então, vamos enfim ler o texto que está em Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos ajuda a compreender o que tu queres de nós, por meio dela, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. A igreja de Colossos, a quem esta carta é destinada, estava sendo influenciada por uma verdadeira farofa de heresias, comportamentos estranhos à verdadeira fé cristã e apostólica. Ali, em Colossos, alguns ensinavam
um tipo de filosofismo, a dualidade, influenciada pelo gnosticismo, a dualidade entre a matéria e o espírito, de que a matéria era eminentemente mal e o espírito era eminentemente bom, e que isso é antibíblico. Lembrem, Deus criou todas as coisas materiais e imateriais e disse que tudo era muito bom. Ali também havia o legalismo judaizante que os irmãos conhecem. Defendiam que os cristãos deveriam também fazer circuncisão, dietas judaicas, adotar dietas judaicas e guardar o sábado. Havia misticismo, culto a anjos e outros seres espirituais. Havia também uma propagação do ascetismo, na tentativa de alcançar graus mais elevados de santidade por meio de abstenção de alimentos, jejuns prolongados e flagelos pessoais. Se machucavam sobre a premissa de que isso traria um crescimento espiritual. É lógico, se a matéria e o corpo é mal, eu vou bater no corpo para que eu seja mais espiritual. É uma tolice. Para enfrentar todas essas mentiras, Paulo usa como estratégia promover a exclusividade de Jesus Cristo como cabeça e todo suficiente da igreja. Por isso ele diz, leia lá Colossenses capítulo 2, acompanhe na sua Bíblia, versos 8 e 9. Por isso que Paulo diz isso nesta carta. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente, olha aqui ele batendo na filosofia da matéria ruim. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Já no capítulo 3, Paulo passa da parte teórica da carta para a parte prática da carta, onde vai mostrar qual o comportamento desejado daqueles que estão unidos ao Senhor Jesus, ou como ele diz no texto que estamos considerando, daqueles que estão em Cristo. O primeiro ponto que eu queria destacar nesta manhã, eu chamei de haja como cristão. Está lá no verso 1 que eu vou ler novamente. Haja como cristão. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Nesse capítulo 3, Paulo vai tratar de consistência cristã, ou seja, vai trazer à luz as consequências práticas para aqueles que tiveram os corações convertidos para Cristo. Esses, nós, todos aqueles que foram convertidos pela obra do Espírito Santo, regenerados e creram no Evangelho, todos eles, como Paulo diz, ressuscitaram com Cristo. O termo ressuscitar aponta para a realidade bíblica de que antes da nossa conversão, todos nós, sem exceção, toda a raça humana que não é convertida a Deus, sem exceção, está morta em delitos e pecados. Está morta espiritualmente, como Paulo vai dizer lá no capítulo 2, volte um pouquinho no verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Então, voltando para o nosso verso 3:1, o apóstolo trata das consequências dessa mudança da morte para a vida. Por isso que ele diz no início do verso, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Portanto o quê, Paulo? Quais são as consequências desse ressuscitar em ou com Cristo? A primeira seria que seus leitores não precisariam mais buscar a salvação ou a plenitude de Deus em qualquer coisa fora de Cristo. Esqueçam tudo isso que estão ensinando para vocês aí em Colossos. Para nós serve o mesmo. Esqueçam que o mundo que não está que ensina o que é fora, extra, a palavra de Deus ensina sobre salvação. Esqueçam todas essas coisas. Não existe outro caminho que leva a Deus. Apenas Cristo.
Se você se diz cristão, convertido, você não pode aceitar a ideia de que existem outras formas de se chegar a Deus. Não sou eu que diz isso, não é a Primeira Igreja Batista do Pará que diz isso. É a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Não há salvação, não há. Não há salvação em nenhum outro. Olha, duas negativas, não há em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Apenas um nome, Jesus Cristo. Agora, tendo recebido essa salvação, tendo sido convertido, ressuscitado com Cristo, o crente deve passar obrigatoriamente a experimentar mudança de comportamento, ainda que a depender da pessoa em maior ou menor medida, mais rápido ou mais demorado. Mas é necessário que o crente experimente uma mudança sobrenatural de vida. Ele tem que deixar o antigo padrão de comportamento para trás. Eu lembro que quando eu fui convertido ao Senhor aos 13 anos de idade, mais ou menos, o meu primeiro desejo sincero do coração foi não falar mais palavrão. Demorou anos para eu vencer totalmente esse pecado. Mas eu queria muito não falar mais palavrão. Aí por um tempo eu conseguia, depois voltava. Aí depois que eu conheci a minha esposa, ela me deu umas 2 lambadas, aí eu parei. Mas o crente deve experimentar mudança de vida, porque vive e foi ressuscitado com Cristo. Uma dessas mudanças comportamentais esperadas, Paulo vai revelar na sequência do nosso texto. Ele diz, para aqueles que foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Note que este comando não é apenas para quem já foi ressuscitado. Em termos negativos, quem não é convertido não tem interesse em buscar as coisas do alto. Mas nós que fomos ressuscitados com Cristo, devemos ansiar pelas coisas do Senhor. Eu falei isso aqui ontem à noite, em outro sermão diferente, mas o princípio era o mesmo. Como pode você ter sido ressuscitado com Cristo e desejar mais as coisas deste mundo do que as coisas celestiais? Como pode eu fazer isso? E eu não estou falando de teoria. Eu não estou falando de saber. Eu sei que as coisas espirituais são mais importantes. Eu estou falando de prática. Quantos de nós passam muito mais tempo preocupado com a nossa vida profissional? Com aquilo que nós desejamos comprar, por exemplo? Do que com as coisas espirituais? Não estava aqui, mas eu falei isso ontem e é a mesma linha. Isso é uma importante lição para mim e para você. O nosso desejo, o nosso interesse do coração é um poderoso instrumento para diagnosticar se temos fé verdadeira. Eu não estou falando de fazer tudo certo. Eu não estou falando de sempre querer as melhores coisas celestiais. Eu estou falando de desejar querer. É o coração que nos movimenta. O quanto eu e você desejamos as coisas do Senhor, isso mostra onde está o nosso coração. Muitos de nós andamos distraídos no mundo, meus irmãos. Distraindo com as coisas que Paulo diz lá no texto que eu considerei ontem, que logo perecem, em vez de focar nas coisas espirituais que são eternas. O verbo traduzido por procurem ou buscai na ara, implica esforço perseverante, uma ação constante. O detalhe importante desse tipo de busca que Paulo incentiva aqueles irmãos a fazerem, é que essa não é uma obra para descobrir algo, como se eles não soubessem e fosse procurar algo que eles não sabem que existe. Não é nesse sentido, mas é para obter mais do objeto que você deseja. Lembre, Paulo está escrevendo para aqueles que já foram ressuscitados com Cristo, mas eles devem desejar mais de Cristo, eles devem desejar mais de Deus, mais relacionamento, mais santidade, eles devem desejar essas coisas, não apenas fui ressuscitado com Cristo e pronto, tá bom assim. O que são essas coisas do alto que nós somos chamados, eu já citei algumas, a desejar?
Philippe Melanchthon, um dos maiores teólogos da Reforma Protestante, companheiro de Lutero, descreveu as coisas que são do alto como bens espirituais, como fé, amor, paz, um coração paciente, amor, pureza, frutos do Espírito, dentre outras coisas. E eu adiciono bondade, humildade, mansidão, espírito perdoador, vida devocional, não como uma obrigação diária, mas de relacionamento com Deus, de devoção ao nosso Salvador e etc. Observe que alcançar essas coisas do alto só é possível para aqueles que foram ressuscitados e que agora estavam com Cristo, como diz o texto, em Cristo, como geralmente o Paulo diz, assentados à direita de Deus. É por isso que Cristo possui o poder para nos transformar e para nos ajudar a buscar as coisas do alto, mesmo quando nós normalmente queremos desejar as coisas do mundo. O autor de Hebreus reflete sobre isso lá em Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Aí está aqui o ponto que eu queria destacar. Assim, por causa disso, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É porque Cristo está sentado, o nosso Salvador, o nosso mediador, está sentado à destra de Deus Pai. É que nós, ressuscitados em Cristo, podemos nos aproximar do Senhor e clamar: Senhor, me ajuda. Eu quero desejar as coisas do alto, Senhor. Eu quero pensar nas coisas eternas como Paulo, olhar para frente pensando nas coisas eternas. Algumas lições para mim e para você neste primeiro ponto. Quando professamos a fé em Jesus, nós fazemos isso porque a graça de Deus nos alcançou e nós fomos ressuscitados pelo Espírito, pelo agir do Espírito Santo de Deus, e nos tornamos capazes de enxergar a verdade do Evangelho. Ao crermos verdadeiramente em Jesus, a ressurreição de Cristo passou a ser a nossa ressurreição também. Por isso, eu e você, cristãos ressuscitados que saíram da morte para a vida, devemos ser marcados por uma história de gratidão, por um caráter, um comportamento de gratidão. Todos nós, sem exceção, sem a obra de Cristo, sem o agir do Espírito Santo que nos transformou, sem a eleição de Deus Pai, todos nós, sem exceção, estaríamos alegremente nos satisfazendo com as coisas desse mundo e esperando o momento certo para irmos para o inferno. Mas Cristo veio, habitou entre nós, viveu uma vida santa, sem pecado, se entregou na cruz do Calvário, para que todo aquele que cresce nessas verdades bíblicas e se arrependesse dos seus pecados, mudassem de comportamento, tivessem vida juntamente com Ele. A ressurreição que Cristo nos dá, essa vida, confere já no tempo presente um tipo de vida em Jesus Cristo. Nós não vamos viver em Cristo como quando formos para o céu. Nós já vivemos em Cristo no tempo presente. Por isso, devemos buscar as coisas, já temos o coração transformado, devemos buscar as coisas compatíveis com esse novo coração. Olha o que essa vida em Cristo, a Bíblia chama de vida eterna. E olha o que o apóstolo João diz, o que é a vida eterna. João capítulo 17, verso 3. João 17, verso 3. Esta é a vida eterna. Vou parafrasear. Esta é a vida daqueles que foram ressuscitados com Cristo. Qual é, pastor? Que te conheçam, um único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem os enviaste. Então a vida eterna dos que são regenerados, ressuscitados com Cristo, devem
é expressa na medida que nós buscamos conhecer, não só intelectualmente, mas em relacionamento, o único e verdadeiro Deus e Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Note que nesse verso, Paulo, no verso que estamos considerando, não está se referindo a pensamento, mas a ação, ou seja, eu e você somos chamados a despender nossa energia, nosso tempo, nossa dedicação em uma busca ativa por bens espirituais. Santidade, contentamento, nos alegrar apesar das circunstâncias no Senhor, alegria em Deus. Amor, investir em relacionamentos mútuos e saudáveis dentro da igreja, que quando isso acontece o nome de Deus é exaltado, mas a minha busca no relacionamento com meus irmãos é a minha busca no relacionamento para com Deus. Isso é indivisível, quem ama a Deus, ame seu irmão, porque quem pode amar o que vê, quem pode amar o que não vê, se não ama o que vê? Eu misturei tudo, mas deu certo no final. Eu e você, meus irmãos, o quanto nós temos buscado essas coisas? O quanto nós temos buscado? Eu não estou falando em pensar, mas é dedicar tempo, energia, desejo, planejar o que eu posso fazer para buscar mais das coisas do Senhor, para pensar nas coisas dos altos, para deixar de me distrair um pouco com as coisas desse mundo e pensar no Senhor. Pensar um pouco menos. Eu não estou dizendo aqui que você não deve pagar suas contas, mas pensa um pouco menos nas contas e pensa mais em Deus e dá um jeito depois de pagar. Cuidado, para que eu e você, ressuscitados em Cristo, não nos acostumemos com o comportamento de baixo em detrimento das coisas do alto. É triste quando eu ouço da boca de um cristão que diz assim: não, pastor, eu sou um pouco grosseiro porque é assim de família. Eu nasci, a minha família é toda grosseira, ou é toda ansiosa, ou é toda impaciente, etc. Ou é todo mal-humorado, como eu era naquela época, cheio de chatice. Isso é triste, porque o crente, ele não é o que ele era. É isso que Paulo está falando. Já que ele mudou, já que o coração dele foi transformado, ele deve agora ser diferente. E se isso não vem naturalmente, se não é fácil para mim e para você, como muitas coisas não são, devemos nos esforçar para isso. Quando nós queremos muito uma coisa, comprar uma casa, conseguir um emprego, passar num concurso, nós nos dedicamos muito. Às vezes, sobre-humanamente. Mas quando nós queremos mais para as coisas do Senhor, a gente vai se dedicando aqui, só na manhã, sobrou um tempo aqui, sobrou um tempo ali. Olha, eu vou conseguir ir na igreja na quarta-feira ali, orar. Vou no Getsemane hoje. Deu, eu consegui fazer tudo que eu tinha, resolvi tudo aqui, agora eu vou lá buscar as coisas do Senhor. Deveria ser o contrário. É possível mudar, você é nova criatura. A graça de Jesus nos capacita a alcançar a vitória sobre o pecado, sobre a distração, sobre o descontentamento, sobre o materialismo, sobre o egoísmo, meus irmãos. A graça de Deus nos capacita. Busque. Está difícil? Para mim é muito difícil muitas dessas coisas. Te aproxima do dono da graça e pede: Senhor, me ajuda. Deus concede graça ao humilde. Segundo ponto. Ai, já cansei muito só no primeiro, gente. Pense como cristão. Verso 2. Primeiro era haja como cristão. Verso 2. Pense como cristão. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aqui no verso 2, parece que Paulo está falando quase a mesma coisa, mas há uma importante mudança. O foco não é a ação de buscar as coisas do Senhor, mas de pensar nas coisas do Senhor. A ação que Paulo se refere em pensar é dirigir a mente para algo. Quais seriam essas coisas do alto aos quais eu e você deveríamos ocupar a nossa mente? Paulo dá uma boa direção em Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for nobre, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
Em contraste, Paulo nos diz que não devemos ter a mente voltada para as coisas terrenas. Por quê, pastor? Está aqui, Paulo responde. Em Romanos 8, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versos 5 a 6. Quem vive segundo a carne, olha aqui, olha o alerta. Quem vive a prática, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito, das coisas do alto, é vida e paz. O que tem ocupado o seu pensamento, minha irmã, meu irmão? Uma das razões que eu creio porque a igreja é muito frágil nos nossos tempos, é porque somos muito materialistas. Nossas mentes estão sempre voltadas e ocupadas com as nossas necessidades físicas. Empregos, despesas, saúde, beleza, viagens, produtos e etc. Pensamos muito nessas coisas. Nos primeiros séculos da igreja, não havia esse tipo de desejo habitando na mente dos crentes. Até porque, naquela época, ser crente muito provavelmente significava muitas privações, significaria muitas lutas e nenhum conforto, perseguição e etc. Nós vivemos em um tempo em que vivemos no tempo da religiosidade do conforto. Por isso nos distraímos com o conforto do mundo. Recentemente eu vi uma postagem na internet e eu fiquei pensando, meus irmãos. É claro que não leve ao pé da letra tudo que eu vou dizer aqui, mas o princípio por trás da ilustração. Foi uma postagem, um videozinho na internet, em uma igreja, acho que ali pela região da África. A África é bem grande, eu não sei em qual região, mas eu acho que era na África. E era uma igreja cristã reunida num local lá que, sei lá, se destruíram, queimaram, tocaram fogo, sei que não tinha teto e estava chovendo. Aí tinha talvez um pastor, um líder ali da igreja pregando, e os irmãos assim, os irmãos reunidos naquela igreja sem teto, tudo destruído, chovendo, e os irmãos ali adorando ao Senhor. E eu fiquei pensando, avaliando a mim mesmo, não os irmãos, cada um avalia a si mesmo. Meus queridos, será que eu iria num culto desse? Será que eu iria? Olha que igreja maravilhosa aqui, olha os ar-condicionados, olha fone novo aqui, uma beleza. Olha. Tudo, estamos protegidos aqui na casa do Senhor, não é? Mas quantos de nós permaneceríamos firmes se tivéssemos que enfrentar essas adversidades? Porque não temos de fazer, é uma das razões pela qual nós nos distraímos pelos confortos do mundo. Mas quando você não tem mais nada, como aqueles do vídeo que eu estou ilustrando aqui, você não tem mais nada, é mais fácil enxergar que tudo que você precisa é Deus. As coisas do Senhor. A igreja primitiva era assim. No primeiro século, muitos se reuniam para adorar o Senhor em catacumbas. Porque não podia se reunir publicamente e poderiam ser perseguidos. Aí eles iam para... Era subterrâneo, iam para catacumbas e lá adoravam o Senhor. Vocês acham que esses homens ficavam lá em catacumbas ou lá na chuva, no exemplo que eu dei aqui, pensando, em vez de adorar a Deus, eles foram lá para ficar pensando para onde eles vão viajar no final do mês? Com certeza não. A igreja primitiva almejava e depositava toda a sua esperança de futuro, não em aposentadoria ou investimentos, mas sim nas promessas de Deus, no retorno de Jesus, na glorificação dos santos. Eles não queriam um carro novo, mas eles queriam novos céus e nova terra onde habita a justiça. Que esforço você tem feito para extrair da sua mente? Eu sei que a nossa mente é levada para as coisas de baixo. O meu ponto não é a tentação, é como nós lidamos com ela. Que esforço eu e você temos feito para extrair a nossa mente dessas coisas, das coisas do mundo, das coisas impuras, dos maus pensamentos e levarmos para as coisas do alto, para as coisas santas e agradáveis a Deus.
Quanto temos nos esforçado para substituir, nem que seja parcialmente, o nosso pensamento materialista e substituir por um pensamento espiritual que deseja as coisas de Deus. Não existe mente parada ou vazia. Ou você está desejando o que é de Deus, ou o que te aproxima de Deus, ou você está desejando o que te afasta de Deus. Eu luto com isso. Às vezes quando eu tenho uma necessidade, eu preciso comprar algo, e aí eu fico ali, é uma luta para mim. Eu fico pensando naquele negócio que eu estou precisando. Mas é errado. É errado. Você pode pensar, mas isso não deve ocupar o primeiro lugar na sua mente. Terceiro ponto. Viva como cristão, haja como cristão, pense como cristão. Terceiro ponto, viva como cristão. Verso 3. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Isso aqui é maravilhoso, meus irmãos. Estas mudanças de agir e pensar devem ocorrer com o cristão, não são opcionais. Isso porque a natureza do crente é drasticamente alterada quando da conversão. É uma transformação muito profunda. Quem você era antes da conversão em Cristo Jesus, se essa conversão é verdadeira, é muito diferente de quem você é depois. Tanto que o contraste que lemos nas Escrituras é entre a vida e a morte. Ao escrever aos Gálatas, Paulo descreve esse processo de mudança. Gálatas capítulo 2, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, eu não vivo mais, Paulo está dizendo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, ou seja, como é o comportamento dele, como ele age diante dessa mudança, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Na verdade, a vida, biblicamente, a vida dos crentes estava enxertada, inserida em Jesus Cristo desde a eternidade, Efésios 1:4. Mas é a partir do momento da conversão que o crente passa a experimentar essa mudança, passa a experimentar a regeneração, o ser gerado de novo. E essa é uma das razões pela qual o crente experimenta a vida eterna, porque a vida eterna é vivida em Cristo Jesus. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, que viva nele, porque crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Até falando agora sobre isso. Se isso não é encorajamento para mim e para você, eu não sei mais o que pode ser. Se nós cristãos, talvez, eu vou resumir uma frase, isso aqui o ensino de Paulo. Nós cristãos, de forma sobrenatural, que eu não consigo explicar totalmente, vivemos em Cristo. Não é com Cristo, é em Cristo, inseridos em Cristo. E por causa disso vivemos consequentemente escondidos com Cristo, em Deus. Diante dessas verdades aprendemos que eu e você devemos ser marcados por segurança, confiança, esperança, alegria, compaixão, misericórdia, contentamento, amor, santidade. Devemos fazer essas coisas como parte do nosso caráter. Afinal, eu e você estamos em Deus, que é todas essas coisas. Como é que Deus é amor, eu estou em Deus e não amo? É por isso que a Bíblia diz que não dá. Saber que estamos em Cristo deve nos trazer uma nova perspectiva, por exemplo, quanto ao valor da comunhão. Meus irmãos, a comunhão cristã daqueles que compartilham o corpo de Cristo, não é você vir domingo para a igreja e assistir o culto, depois quem sabe uma EBD, e terminou o culto e ir embora. E acabou o seu cristianismo, volta domingo que vem. Isso não é comunhão, não é essa comunhão dos santos que Deus espera de nós, porque nós estamos compartilhando o mesmo corpo. Deus espera de nós que nós vivamos em unidade.
em desejo de querer conhecer mais os meus irmãos, amar mais os meus irmãos e vice-versa. Devemos valorizar, já que estamos em Cristo, devemos valorizar a unidade do corpo de Cristo. Vivemos dentro do mesmo corpo. Como é que funciona isso, pastor? Como é que eu vivo dentro de Cristo? Não sei, é sobrenatural. Como é que, uma pergunta que não é a mesma coisa, mas como é que o Espírito Santo habita dentro de nós? Não sei, é sobrenatural. Mas temos que crer pela fé. Logo, aprendemos que se viver em Cristo gera esse caráter de unidade, não existe crente desigrejado, meu irmão. Você tem que fazer parte de uma igreja local, que é a expressão visível do corpo de Cristo. Se você é do corpo de Cristo. Gente que acredita que pode viver a sua espiritualidade sozinha, é hipócrita. Não entende o que é participar do corpo de Cristo. Não entende o que é participar da igreja. Eu não sei os últimos números aqui, mas nós temos muitos aqui na igreja que são apenas congregados. O que é o congregado? O congregado é a figura que vem para a igreja, participa de uma coisa ou outra, mas não assume compromisso com o corpo. Isso é uma anomalia. Olha, a Bíblia não ilustra a igreja como um corpo à toa. Um corpo é unido em que todas as partes cooperam mutuamente para o mesmo fim. A glória de Cristo, que é a cabeça da igreja. Quanto você tem cooperado com a sua igreja para a glória de Cristo? O quanto eu tenho cooperado com a minha igreja para a glória de Cristo? O quanto mais eu e você poderíamos fazer? Outra aplicação. Não seja, meu irmão, minha irmã. Isso aqui é gravíssimo, isso aqui é gravíssimo. Não seja um instrumento de desunião, contenda, inimizade. Sabe como é o nome disso? Vou usar um nome técnico, mas depois eu vou explicar. Isso é autofagia. É atacar o próprio corpo. Quando você dedica tempo para investir em inimizade, em separação, quando nós pensamos na figura do corpo, sabe como é o nome disso? Doença. Se uma célula da minha mão começa a atacar o meu próprio corpo, a minha mão está doente. Como é que pode ter pessoas que dizem pertencer ao corpo de Cristo, dizem pertencer a uma igreja local, que é a expressão do corpo de Cristo, e agem em favor da desunião? Muito pelo contrário, eu e vocês somos chamados a agir em favor da união, porque sobrenaturalmente todos que foram ressuscitados com Cristo estão unidos a Cristo. Eu já fiz isso, meu irmão. Reflita, pense no que você faz ou já fez. Peça perdão a Deus se for o caso e lute para mudar. Toda vez que eu faço algo que visa atrapalhar, machucar, fazer mal na igreja, eu estou atacando o meu próprio corpo. Pior, eu estou atacando o corpo de Cristo. Não podemos viver como vivíamos antes. Somos chamados a cada dia a nos transformar mais e mais e entender que estamos unidos no mesmo corpo de Cristo Jesus. Concluindo, que Deus nos ajude a experimentar e viver as transformações próprias daquele que, pelo poder do Espírito Santo, estão em Jesus Cristo. E que por isso sejamos capazes de cada vez mais agir, pensar e viver como verdadeiros cristãos, discípulos imitadores de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos a ficarem de pé para louvarmos o nome do Senhor.
Amém. Que o Senhor nos ajude a querer andar e viver com Jesus. Amém. Que o Senhor nos dê um resto de domingo abençoado, cheio da graça de Deus, e que nós saiamos aqui encorajados a voltar nossas mentes, corações, atitudes para as coisas do Senhor, para aquilo que tem valor eterno, que possa nos transformar, como Paulo encorajou a igreja de Colossos, ele também nos encoraja nesta manhã. Amém, meus irmãos? Baixa a cabeça, vamos orar. Senhor, estamos reunidos aqui, Senhor, para clamar por graça e misericórdia, para nos aproximar do trono da graça de Deus. Não somos suficientes para essas coisas, mas clamamos, Senhor, misericordiosamente que Tu nos ajude, Senhor. Derrama graça sobre nós para que possamos, Senhor, viver, pensar e agir como cristãos. Que tenhamos um comportamento coerente, Senhor, com a transformação que houve em nossos corações, Pai, já que agora vivemos em Cristo. Nos ajuda, Senhor, a fortalecer a comunhão dos santos, a união da igreja de Cristo representada nesta igreja local, Senhor. E nos dá um resto de domingo abençoado debaixo da Tua graça. E agora que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus, as bênçãos da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja com a igreja de Cristo aqui presente, quando todos a uma só voz dizem amém. Estamos liberados para EBD. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de Sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém.